A paz do Senhor, irmãos. Hoje, na terça-feira, a gente vai ter mais um ensino do livro de Tessalonicenses. Estamos no do segundo livro desses dois livros, dessas duas cartas. O segundo capítulo inicia pelo capítulo 1, onde nós iremos observar a continuidade das perseguições à igreja de Tessalônica. Antes disso, não posso deixar de falar o que aconteceu na primeira carta estudada até aqui. A primeira carta até aqui teve uma temática onde o primeiro capítulo, que o povo é rico em fé, amor, perseverança pelo exemplo. O povo, no capítulo 2, a gente observa relacionado a ser um servo, pregador, a ser um servo íntegro, com motivação certa, sem engano, imundícia, fraude, ambição, egoísmo e avareza. Ou seja, não adianta você ser boa pessoa, você tem que provar que é. E no capítulo 2 ele prova que é um servo íntegro, um pregador íntegro. No capítulo 3, ele demonstra a alegria da boa notícia que aconteceu naquele local, pois apenas em 3 sábados, ele dissertou e falou a sua palavra, acerca da palavra de Deus, e foi impressionante o quão aquela semente frutificou, quanto aquela semente cresceu, e mostrou a alegria da boa notícia de ter aqueles servos lá em Tessalônica, aqueles irmãos em Tessalônica Paulo se sentiu feliz, emocionado. No capítulo 4 a gente vê a santificação, o quanto nós devemos santificarmos. No capítulo 5 temos uma boa passagem no ensino do Apocalipse. Finalmente chegando ao capítulo 2. Capítulo 2, seu versículo 1, começa do seguinte fato: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalonicenses. Nessa observação, nessa carta, que apesar que ele coloca Paulo, Silvano e Timóteo, não quer dizer que foi Silvano e Timóteo que escreveu também, mas para ser Paulo, observa-se na escrita dele alguns detalhes, observa-se que foi Paulo que escreveu essa carta. Silvano e Timóteo foi apenas honrado, pois eles tiveram grande importância em Tessalônica. Então, a importância que tivemos com os nossos servos, mesmo que eles não, eles não interajam diretamente numa palavra, num ensino, mas eles fazem parte do corpo, então a gente tem que dar honra a ele sem medo. E tanto que essa honra para Silvano e Timóteo perpetuou por mais de 2.000 anos. Quase 2.000 anos. Afinal, essa carta ela foi escrita pelo primeiro século, datado nos 50 ou 51 depois de Cristo. E observa também que ele fala a igreja dos Tessalonicenses em Deus do nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Então observamos que há uma fundamentação que a igreja tem que ter de Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Observa um fundamento da igreja na terra ligada em Deus. Ok? No verso 2, a vocês graça e paz da parte de Deus, Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui a gente observa um jeito bem detalhado que Paulo fala, sempre ele está falando graça e paz. No entanto, ele sabe que esse povo está sofrendo tribulação. A gente vai perceber mais adiante que eles estão sofrendo com a tribulação. Estão sofrendo com certas ignorâncias, certas complexidades no assunto a qual nós levamos aqui no capítulo 5, o ensino do Apocalipse, que acabou ocasionando alguns problemas para os servos lá. Aí ele fala, a vocês graça e paz. Mesmo assim ele dá a graça
e a paz da parte de Deus para com cada um deles. Então, mesmo assim, esse é um detalhe a ser observado. Por que ele dá tanta graça mesmo a que aparenta ser uma desgraça? Em Romanos, né, a gente observa que tudo coopera para o bem daquele que crê. E também observamos que a benignidade, o bem, o que é de bom, vem de Deus. Deus exprime bondade. Ele é bondoso. Então, se ele é bondade, o que estiver acontecendo com o seu servo, crê, é graça e paz. Mesmo que um desses seus servos aconteça de ter alguma prejudicação em seu transcurso, né? Mesmo que seu servo aparenta estar fadado ao fracasso ou à derrota, mas Deus é que está no comando e no controle de tudo. E Ele é quem vai observar a honra daquele servo, mesmo que ele seja morto em seu nome. Veremos aqui que pelo sofrimento nós somos dignos de entrar no reino do céu. O sofrimento pelo nome de Cristo. Então, não que apenas pelo sofrimento, mas o sofrimento que você passa e você se manter demonstra a sua dignidade, entendeu? Ou seja, comprova, testifica que você é eleito a herdar o reino do céu. Então, a graça e paz de Paulo para aquele povo não é uma coisa tipo, eu agradeço por vocês sofrer, entendeu? Eu agradeço a Deus porque Deus sabe o que está acontecendo e eu confio nele. O que está acontecendo com vocês nada mais será do que demonstrar a sua glória. No fim, é Deus perante todas as coisas. No seu verso 2, no 3 no caso, aí inicia com: irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Além de pedir a Deus graça, é importante evidenciar para aquele que dá a graça. Então a gente fala, devemos sempre dar graças a Deus por vocês. Então, além dele deu a graça para eles, ele ainda falou, eu agradeço a Deus por vocês. Então ele mostrou, está evidenciando aquela questão de ser grato pelos irmãos, por ele ter ouvido. E às vezes tem pregadores que simplesmente falam assim, vocês agradeçam a mim por me ouvir. Não é bem assim que a coisa funciona, né? Você tem que ser grato e mostrar para os irmãos que você é grato a Deus por ter conhecido eles, entendeu? Isso é expor a humildade do pregador. Mostra bem claro o quanto o pregador tem que ser humilde e não se colocar acima de Deus. É sempre por Deus que você está fazendo a coisa. O pastor tem dos serviços mais complicados que tem, pois você trabalha para servir e nunca se aposenta. A aposentadoria dele é na glória. Então é uma coisa bem interessante que Paulo demonstra ser, né? E é uma coisa a ser copiada. Então a gente vai ver mais à frente no capítulo 2 que para você conseguir viver a vida na graça e santidade, é bom que você copie o seu pregador, copie aquele servo de Deus correto, né? Então, vê que ele continua seguindo, e isso é apropriado porque a fé de vocês cresce cada vez mais. Vê que ele é apropriado dar graças a Deus por eles, né, existirem na vida deles, e ver que o fruto que tornou da fé deles crescendo. Mas como é que ele observa essa fé? Por que a fé deles é tão evidenciada por Paulo? Ele ainda fala, e muito aumenta o amor que todos vocês têm um pelos outros. Bom, para entender esse critério, eu observei dois fatos, tanto histórico quanto geográfico. Num fato histórico e geográfico lá em Tessalônica, a história de Tessalônica evidencia uma área estratégica na Grécia, de tal importância que já foi a capital daquele mundo antigo. Então, vê que o Alexandre Grande, em 316 a.C.,
conquista dos persas aquela área e dada para o governo de seu general Cassandro, o qual nomeou aquela cidade pelo nome de sua esposa Tessália. Tessália mais Nik, que quer dizer vitória, então Tessalônica, que era meia-irmã de Alexandre, essa mulher, Tessália, meia-irmã de Alexandre o Grande. Observa que essa área, geograficamente, o general aproveitou essa área geograficamente estratégica devido ao seu porto ser uma linha de conexão entre grandes cidades, como Atenas, para torná-la sua capital. Então, é uma estratégia também observada por Paulo. É um ponto onde você pode pregar, né? E onde os seus frutos podem ser disseminados facilmente. Onde tem estradas, onde tem caminhos das pessoas, comerciantes. Então, ali você é um ponto estratégico interessante, a qual Paulo observou, assim como Alexandre observou e achou interessante conquistar aquela terra. Tanto importância que até hoje, né, tem a existência e a grandiosidade de Tessalônica. Tessalônica continua grande. Então, a obtenção dessa localidade trouxe consigo a cultura racionalista grega, a qual define alguns critérios a ser observado. Então, aqui já vemos um fato histórico relacionado à Grécia, né? Vamos lá, um exemplo. Como, por exemplo, a vida sexual era um caos sem lei. Os líderes tinham amantes explícitas a todos. Aristóteles, Platão, Péricles, Sofonias, Solon. Então, eram todos eles que tinham amantes, né? Solon era um legislador, poeta, e ele via a prostituição como uma forma de negócio. Então ele foi lá e legitimou a prostituição e usou o dinheiro das prostitutas que ganhavam para construir templos aos deuses. Para você ver como era a vida de Tessalônica e de Paulo naquela época, e dos povos de Tessalônica. Aí, por volta de 168 a.C., os tessalonicenses convidaram os romanos, uma estratégia política, para tomar posse de sua cidade e protegê-la dos inimigos locais. Os romanos recompensaram Tessalônica por estar do lado certo da guerra civil, permitindo que a cidade, em grande medida, governasse a si mesma. Ela se tornou uma cidade livre dentro do império, o que significava que poderia controlar amplamente seus problemas internos e seu destino. Você vê que em 168 a.C., ou seja, deu uma geração ou duas para as pessoas que estão lá assimilar mais a cultura também romana. E a cultura romana tem um costume fora do real, da moral, dos bons costumes, simplesmente não existe. Então ele agrega Roma e Grécia. Vamos ver um exemplo dos grandes líderes de Roma. Tácito dizia: a inocência não é rara, é inexistente em Roma. Inocência, irmãos, aquele conhecimento mesmo do Éden lá, inocência. Você não se vê mais de inocência, você não vê mais de criança, você vê maldade em tudo. E você acha aquilo interessante. E outra, não se culpa por isso, pois o pecado da carne, de acordo com eles, não encostava na alma. O pecado da carne ficava na carne, e a alma era impura, incorruptível. Olha só que loucura. Aí sim, a mulher do imperador Cláudio, Messalina, sucessor de Nero, imperador Cláudio, era uma prostituta profissional. Ela ia para prostituir, se prostituía, voltava fedendo, aí ele chegava e se relacionava com o imperador Cláudio normalmente. Era uma coisa terrível. Isso, um líder. Calígula, sobrinho de Nero, tinha incesto com a própria irmã. Nero tinha incesto com a própria mãe, Agripina, essa a qual ele matou, matricídio, matou a própria mãe. Dos 15 imperadores de Roma, só Cláudio, aquele que tinha a mulher que era prostituta, não era homossexual. Todos os restos era homossexual. Evidente, com todo esse critério, o povo não existia, era normal a sexualidade e o trato
da prostituição era normal. Lá os romanos diziam: prostituta para o prazer, concubinas para necessidades diárias, esposas para procriar. A posição geográfica e entendimentos políticos e estratégicos de Tessalônica foi tão importante que ela se manteve viva, mais rica até os dias de hoje. Diferente do que acontecerá ao Colossos, que caiu devido a um terremoto, ou Éfeso, devido ao assoramento do porto. Então, por esses motivos, Éfeso e Colossos não caíram, no entanto, eram grandes cidades. E da mesma forma Tessalônica, só que se manteve, porque teve toda uma estrutura onde a história ou Deus não quis destruir. Então, nem por Deus e nem pela história e a estratégia de Tessalônica, ela se manteve até hoje. Uma cidade multimilenar. A importância de Tessalônica é tamanha que um dos fatos históricos para o cristianismo foi tratado em Tessalônica, como, por exemplo, o Edito de Tessalônica. Então, foi firmado logo após ao Edito de Milão. Vamos observar, quem é o Edito de Tessalônica? O Edito de Tessalônica é aquele edito que livrou, digamos assim, o cristianismo das garras da perseguição de Roma. Então, foi firmado em Tessalônica, o Edito de Milão. Então, Tessalônica era um elo de ligação. Todos passavam por Tessalônica. Usou até métodos de Salomão, utilizando ideias políticas, absorvendo culturas para agradar a todos. Era uma cidade sem lei, uma cidade que todo mundo era feliz. Ou, entre aspas, feliz. Um dado interessante foi a quantidade de judeus nessa cidade, que na época era razoavelmente grande. Sua localização era tão interessante para os judeus que em certo período a cidade foi considerada uma segunda Jerusalém. A população na época era de 500 mil habitantes, mas chegou a ser mais do que Londres, em 1500. Era gigante Tessalônica. O quadro para os Tessalonicenses recém-conversos era o seguinte: atacado pelo povo grego em não ser racional à sua cultura, atacado pelo povo romano por ser um povo chato, preguiçoso, por não trabalhar no sábado e ainda dizer que haveria outro rei além de César, culminando em uma perseguição 15 anos depois, durante quase 3 séculos. Atacados pelos seus pares judeus, pois creem em Cristo como Messias e ainda na ressurreição. Ainda apareceu um quarto fator que tribulavam, que é o entendimento de Paulo estava sendo completamente mudado, desrespeitado, seu líder achando estranho, os seus líderes morrendo. Será que não serão salvos? Tinha uma teoria dizendo que o próprio João nunca morreria, estaria vivo até o dia de hoje, mas no entanto João morreu. Então eles acharam isso estranho e começaram a perverter o que Paulo pregava sobre o Apocalipse. Eles achavam que a vinda de Cristo era imediata, então abandonaram todo o povo. Ou seja, vamos lá, vamos reafirmar o que eu estou falando. Eles achavam que a vinda de Cristo era imediata. Abandonaram seus trabalhos, exigindo, disseminando mentiras, dando um total desserviço. Esse pessoal, ele ficava ocioso e acabava falando coisa que não deveria falar, xeretava na vida dos outros. E o povo acabava, por ser bom, ser amoroso, ajudando esse povo, acabando atrapalhando mais do que ajudando, na verdade. Então, mesmo assim, com todos esses 4 tipos de perseguições, eles se mantinham na fé e amor e esperança inabalável. Por isso que Paulo olhou para ele e deu graças. Agradeço a Deus por vocês, por estar passando uma coisa impressionante e ainda continuar em fé, continuar motivado pela esperança da sua volta. No entanto, o diabo é astuto. Então eles verificaram essa esperança de volta sendo praticamente ruindo essa esperança de volta com essa questão imediatista. Vamos lá, esta causa nos gloriamos, no verso 4. Por esta causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé que mostram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Vê como é que ele reafirma a glorificação neles por conta da condição de perseverança e fé que eles se mantinham. No verso 5 ele fala: elas dão prova justo juízo de Deus, vê, que deseja que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Vê que ele mostra
que essa perseguição não é à toa, essa perseguição é para uma motivação, é para uma esperança, porque haverá um justo juízo advindo da tribulação na perseguição, entendeu? Vocês serão dignos, é um ponto para aqueles povos de Tessalônica, onde serão aprovados para entrar no reino, entendeu? Então, por mais tribulação que eles estão passando, isso não tinham em fé, né? E graças a Deus, Timóteo foi mandado de volta para ajudá-los com essa segunda carta, para eles não perderem esse amor, essa fé e essa esperança que era exemplo para todas as outras igrejas em volta, né? Então é a prova para Deus que mostra a sua dignidade em entrar nas portas do céu. É justo da parte de Deus retribuir também com tribulação aos que lhe causam tribulação. Verso 6. Verso 6 está dizendo exatamente isso. E nisso vemos o quanto Deus é o julgador. Ele que é o juiz. Está lá na 1 Tessalonicenses 4, verso 6. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vô-lo dissemos e testificamos. Em Hebreus 10:31, horrenda coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Então, para os que tribulam o que te atribulam, né? Digamos assim, é verdadeiramente isso. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação eterna para esse povo. Então, e no 7º ele ainda fala para dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá no céu, com seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. É claro, o tempo não é descrito aqui, porque ele dá bem claro para cada um dos tessalônicos: mantenham firme a fé e a esperança, mesmo em tribulação. O tempo não importa, se é agora, se é depois, não importa. Importa que vocês terão alívio, né? E tudo isso já foi falado, já foi descrito por Paulo. Vamos no verso 8. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Aqui é tudo autoexplicativo, não preciso nem versar sobre o que está acontecendo, né? Eles sofrerão a pena de destruição eterna. É claro, observa um termo aqui: punição eterna, destruição eterna. Esse caso, algumas pessoas leram de forma errônica e viram que a pessoa, a alma, ela era destruída. Mas olha o verbo logo depois, né? O verbo não, o adjetivo: destruição eterna. Ela vai continuar perpetuando, né? A separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Imagina você perder a presença de Deus. Isso é terrível. Isso eu não quero para os meus inimigos, né? Isso é somente Deus que pode fazer essa tal coisa. Aí no verso 10, isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos, admirado em todos que creem, inclusive vocês que creram no nosso testemunho. Com 11, consciente disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus faça dignos da vocação e com poder cumpra todo bom propósito de toda obra que procede da fé. Assim, o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Nossa, essa última parte não preciso nem comentar. É bem claro e evidente que ele não determina o tempo, mas que haverá de vir. E quando vir, a tribulação será altamente compensada. Eu observo desse ponto, quando a gente olha assim, poxa, aquele povo está sofrendo uma tribulação. Poxa, eles poderiam estar curtindo a vida lá nas partes eróticas de Tessalônica, vivendo bem a vida. No entanto, veja, observa como uma criança. A criança, quando lá para os seus 6, 7 anos de idade, ela nem quer dormir, porque quer continuar vivendo, brincando, curtindo, achando que aquilo ia terminar. E quer continuar enquanto o pai chega: filho, só descansa, só dorme, não se preocupa, amanhã vai ser melhor. Aí a criança vai crescendo e vai vendo as coisas ficando melhor. Tipo,
lá para os seus 12, 13 anos, a criança que gosta de um futebol, fica tanta sede naquele futebol que quer jogar futebol, não quer estudar, não quer saber de mais nada. Ou então a criança, seus 13, 14, 15 anos de idade, fica vendo jogos e mais jogos e acha aquilo a melhor coisa do mundo. Ou então, por conta da exposição sexual que as crianças são levadas nas televisões de hoje em dia, eles acham que precisa namorar, precisa ficar com alguém, porque, meu Deus, e quando vê que vai ficar, não era tudo aquilo, entendeu? Você observa que era uma felicidade momentânea, aí você acha que acabou, vai ficar triste, aí daqui a pouco Deus manda um varão, manda uma varoa, e a pessoa casa, se sente feliz, uma felicidade assim, incomparável, uma felicidade que ele achava que simplesmente de não dormir era felicidade, simplesmente de jogar uma bola era felicidade, simplesmente jogar um futebol era felicidade. Ele percebe que o valor de estar amando uma outra pessoa era muito mais felicidade, aí eles pensam que aquilo nada pode parar, aí quando menos percebe, veio uma felicidade maior ainda, que é o nascimento do filho, um amor incompreendido. Ou seja, a gente pensa que a felicidade aqui é que a gente tem que aproveitar, quando lá está dizendo que é inexplicável na glória a felicidade a qual vocês estão prontos para se descrever. A felicidade de estar no céu é incomparável. Quando a gente vê esse exemplo que a gente fala relacionado à nossa adolescência, achando que sabia tudo, é o mesmo exemplo de hoje em dia, achando que a felicidade vai ser ficar aqui nesse mundo, ficar curtindo a vida, achando que isso é bom, isso que é alegria, isso que é felicidade de verdade. Isso que é felicidade de verdade. No entanto, não é tanto. O céu é muito mais é um benefício muito maior, incomparável, indizível, inexplicável. Então, irmãos, com essa pregação, com essa fala, eu termino aqui dizendo a vocês: mantenham-se perseverante em fé, em adoração, sem se preocupar com a tribulação que pode vir de dentro, de fora, dentro da igreja, fora da igreja, pela sua esposa, pelo seu marido, pelo seu filho, pela vida, pelo trabalho, pela injustiça desse mundo, pelo governo, ou então, se você é estudante, pela escola, pelos seus amigos da escola, né? Ou se você está sofrendo uma doença, pela doença que te conteve, ou então se você sofreu uma dor terrível da morte de um filho, não se preocupe, pois Deus vai te dar alívio. E assim eu agradeço a oportunidade.